Agora o caso Clara, após a coletiva de ontem, a polícia segue com as investigações. Quem está acompanhando agora, eu vou conversar com ela mais uma vez, a Shirley Barroso ao vivo, com os desdobramentos dessa história trágica, né, Shirley? Bem-vinda ao Balanço Geral, bom dia. Ei, Laí, muito bom dia para você, para quem acompanha o nosso Balanço Geral nesta sexta-feira, depois desses últimos dias, né, com esse caso horrível da Clara, que foi assassinada ali na região da Pampulha, teve o corpo enterrado no bairro Ouro Preto. E a gente fala de desdobramentos porque são desdobramentos mesmo, né, Laí? Ontem nós relatamos aqui no Balanço Geral o depoimento escrito, os depoimentos tanto do Lucas quanto do Tiago, e que já estarreceu a todos nós que lemos esse depoimento e fizemos um resumo ali do que tinha nesses depoimentos e de quem em casa acompanhou o que a gente relatava. Só que mais tarde, o doutor Alexandre Oliveira, que é o presidente do inquérito, que é o responsável pela investigação, lembrando que essa investigação ainda não foi concluída, ele deu uma entrevista coletiva e trouxe mais detalhes deste crime que nos deixou ainda mais estarrecidos, né? Todos que estão acompanhando esse caso da morte da Clara. Por quê? Porque depois que os dois prestaram depoimento, a polícia ouviu outras pessoas e ouviu amigos, tanto do Lucas quanto do Tiago. E, de repente, o doutor Alexandre fala sobre o fato deles terem matado a Clara, não só por aqueles motivos que a gente sabe, né? O Tiago estava devendo a Clara, tem o fato de que ele tentou ficar com ela também, ela não quis, tem ali uma rejeição masculina, homem, né? E não aceita muito a rejeição. E o fato do Lucas ter sido repreendido porque fez uma expressão nazista, apologia ao nazismo, foi repreendido pela Clara e ficou muito bravo e foi nutrindo aquele ódio dela. E o doutor Alexandre traz o fato, mais um fato que pode ter levado os dois a matarem a Clara, é o fato da necrofilia. Mas que palavra difícil é essa? A necrofilia é fazer sexo com cadáver. E isso assustou todo mundo. O doutor Alexandre vai falar para a gente por que isso surgiu depois. Doutora, nós relatamos aqui ontem, né, os depoimentos escritos, tanto do Tiago e do Lucas, e que assustou muita gente, e aí surge esse fato da possível motivação da necrofilia. Explique pra gente por que aparece esse fato aí, o que vocês ficaram sabendo dos amigos deles. Boa tarde. Boa tarde. Diante desse contexto narrado por você, Shirley, de ciúmes, ódio e rejeição que o primeiro autor sentia da Clara, e também o segundo autor também na parte de ódio, eles juntaram seus interesses e o segundo autor tem uma vinculação comprovada por outros depoimentos com essa necrofilia, esse desejo de praticar o ato de necrofilia. Nós acreditamos que ambos os autores aderiram a essa vontade de experimentar essa necrofilia e, infelizmente, né, o alvo escolhido por eles foi a Clara, que já tinham esse ódio. Aí a questão da dívida um engodo, foi uma armadilha, uma emboscada que eles fizeram com ela para atrair ela para a casa do primeiro autor e mataram ela mediante a asfixia e enforcamento, como foi dito. E em seguida, na madrugada, final de noite de domingo, madrugada de segunda, manhã de segunda, eles praticaram esses atos né, de necrofilia. Ainda que o laudo pericial não venha ser constatado, o vídeo confessional dos autores, os depoimentos, essas circunstâncias que estão relacionadas ao inquérito demonstram que o intuito era a prática desse ato nefasto. Mas aí a gente pensa assim, nós tivemos acesso ali aos depoimentos escritos, não do vídeo, né? Mas o escrito ali, relatado para a Polícia Civil, eles não falam em necrofilia, mas é muito mais fácil ocultar esse motivo da necrofilia falando, eu estava com ódio dela, o outro falando, ela eu devia e o Lucas sugeriu da gente matar e eu fui na onda dela. Eles não iam confessar esse fato que queriam matá-la para possuí-la. Mas no momento anterior ao depoimento, o primeiro autor ele foi interrogado e esse interrogatório foi gravado. Nesse interrogatório, ele cometeu um ato falho, como eu disse ontem, um ato falho definido por Freud. O que é isso? O inconsciente traiu o consciente dele. Aquilo que ele planejou no seu inconsciente e executou, na sua fala, houve uma traição do seu inconsciente. Então, ele disse no vídeo que eles e ele, o comparsa, não tocaram no corpo e nem
bateram foto. No máximo, o cachorro lambeu as partes íntimas da Clara. Mas vocês não haviam perguntado? Não. E o comportamento dele, a expressão verbal e a fala indica o contrário. É um ato falho. Isso sem falar que depois que vocês ouviram amigos deles, uns amigos disseram daquele verdade ou consequência, aquele joguinho de que eles se juntam e falam verdade ou consequência, vão falar aí, fazem perguntas, as pessoas têm que responder ou pagar alguma prenda e tal. Ele manifestou esse interesse. Isso, aconteceu isso em dezembro. O Lucas, que a gente está falando. Aconteceu isso em dezembro, um dos autores, eles fizeram esse jogo dos 5 minutos de verdades, né? E ele manifestou o desejo de praticar um ato de necrofilia. Eu acredito que, infelizmente, eles já tinham ódio da Clara e ela foi o alvo perfeito para eles. Outro detalhe que chama a atenção, porque daqui a pouquinho, Lair, eu vou chamar um psicólogo que ele é analista da Polícia Civil, ele fez a análise desses depoimentos de vídeo, né? Porque, como a gente sabe, a gente não tem experiência para fazer essa análise, só quem estudou isso, e vai falar muita coisa interessante para a gente aqui, porque o que a gente imagina desses depoimentos escritos é que são dois monstros, né? Duas pessoas, assim, perversas. E daqui a pouquinho eu vou falar com o Cláudio Oro. O fato deles terem tirado a roupa dela, e ali o Lucas fala assim, a gente tirou para ela não ser identificada. Mas eles acharam que ela seria identificada enterrando ela dentro de casa? Não entendi, é incoerente isso. Ele deu uma outra versão no interrogatório, dizendo que achava que tirando a roupa dela seria mais fácil a decomposição, né? Depois eles cortaram as roupas. A roupa pode ter sido também um troféu, gente, né? Pode ter sido também um troféu para eles, que um dos autores levou as roupas. Mas assim, fica claro que realmente eram aquele corpo desnudado ali, se é objetivo de ódio, não faz sentido, né? Eles queriam realmente manusear aquele corpo com ela morta, né? Que é mais grotesco ainda. Agora, se eu perguntar para o senhor o que esse povo tem na cabeça, a gente não é capaz de analisar assim, fazer uma análise da mente deles, né? Porque a gente não tem, eu não tenho conhecimento para isso, o senhor tem um conhecimento mais profissional, mas assim, foi de uma perversidade tamanha. Segundo o nosso psicólogo, a necrofilia é um fenômeno psiquiátrico de difícil prevalência na nossa sociedade. Não é muito frequente, não. Isso só demonstra, né, a periculosidade desses cidadãos, né? Se junte aqui, o Claudiron. O Claudiron Gonçalves é psicólogo, como eu já disse. Reda mais um pouquinho para cá, porque para a luz ir para você. O Claudiron é psicólogo, ele é analista da Polícia Civil, fez uma análise dos depoimentos, tanto do Lucas quanto do Tiago. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, a gente conversou bastante aqui antes do ao vivo, e as respostas que ele foi me dando, eu falei, não, a gente precisa falar isso na televisão. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei assim, o Tiago, ele participou desse crime, conta detalhes, mas a perversidade demonstrada pelo Lucas é muito grande, não é, Claudinão? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Quando eu fiz a análise, em primeiro momento, chegou para mim os vídeos, o delegado ainda não havia chegado e eu assisti, o doutor chegou e falou assim, aí vocês viram as confissões? Eu falei, doutor, eu vi e algo me chamou um pouco a atenção, foi bastante preocupante, porque em todo momento, assim, a gente analisa tom vocal. O tom vocal do autor, enquanto estava falando, ele estava mantendo, assim, mais ou menos uma certa coerência, só que chega num determinado ponto em que ele vai falar a respeito do corpo, do que fizeram com o corpo, ele meio que, essa palavra que eu disse, ele meio que abaixa um pouco o tom. Ele diz... Explica pra gente. Por exemplo, na fala ele vai falar assim... não houve meio que abuso, ele desce um pouco assim, ele oculta a palavra meio. Isso são indícios de que ele estava querendo ocultar alguma coisa. E aí eu fui analisando as outras partes e o outro vídeo, e eu percebi que o outro autor, ele fala de algo que não foi perguntado. Isso normalmente quando as pessoas falam de algo... Tiago, quando expressa algo que não foi perguntado, eu quero me livrar disso. Isso. Ele fala algo que não foi perguntado, ele começa a narrar, e ele dá alguns detalhes que eu não vou adentrar aqui, ele começa a narrar um fato e ele fala, nós não tocamos, o corpo não foi tocado. E também no começo, quando ele vai falar isso, ele diz assim, nós tiramos a roupa. Aí você começa a perceber, nós tiramos a roupa dela, nós tiramos a própria roupa. É algo ambíguo, a linguagem é ambígua e dentro de um contexto, isso, como o doutor colocou, é chamado ato falho, é quando o inconsciente, ele diz o que a pessoa não quer dizer, é meio que a pessoa está se entregando.
Por exemplo, quando uma pessoa, isso na literatura eles deram um exemplo, a pessoa chega a ter um rei, e aí a mulher chega a ter ele, e ao invés de dizer bom dia, querido, ela fala bom dia, perdido. É como se na cabeça dela o rei fosse o perdido e ela meio que se engana, só que na verdade não é um engano. Aquilo ali é realmente o que ela pensa da pessoa. Faz um sentido eles manterem este corpo nu ao lado deles, porque quando comete um crime ali, mesmo sendo, ai meu Deus, o que eu fiz? Agora eu tenho que sumir com esse corpo. Não, eles fizeram questão de manter aquela menina morta, nua ali do lado deles. Sim. Quando a gente analisa a literatura, nós, seres humanos, nós não temos o instinto natural de matar. Tanto que os exércitos, eles procuram tirar um pouco dessa inibição que nós temos. Existem estudos que demonstram que na Segunda e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, até mesmo na Guerra do Vietnã, quando nós fazemos a análise disso, os tiros que eram desferidos, eles não iam aos seus alvos. As pessoas geralmente atiravam para cá, para lá. Isso ele começa a aumentar o tiro ao alvo, certo? Na Guerra do Vietnã, quando já passou o momento da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, porque os psicólogos perceberam e os comandantes perceberam que existe essa barreira do ato de matar e eles domaram os seus soldados para fazer isso, ou seja, nós não fomos criados para matar. A partir disso, olhando para a literatura, nós vemos que quando nós cometemos este ato de matar, e existe um corpo que é produto do nosso ato, nós queremos ocultar isso da nossa visão. Nós não vamos tirar a roupa e deixar ali, vamos colocar, expor como se fosse o nosso troféu. Na verdade, nós queremos sair disso. Isso, eles demoraram muito tempo para poder ocultar esse corpo, né? Ele ficou ali exposto muito tempo. Sim. E aí o doutor, ele aventou essa hipótese da necrofilia. Para quem está nos assistindo não sabe o que é necrofilia, é um termo grego que descreve uma perversidade. Necros quer dizer morte, filia quer dizer amor, seria esse desejo por manter relações sexuais com pessoas mortas. E essa perversidade seria um descolamento do normal. São pessoas que elas têm um desejo que não é normal. A necrofilia, tanto na literatura ela indica isso, que a necrofilia ela é uma parafilia bem rara, não é uma coisa comum. Isso porque me chama bastante atenção. Eu conversei com o delegado e falei, seu doutor, isso é bastante raro na literatura. E aí o doutor aventou essa hipótese dentro desse conjunto da obra. Doutor Alexandre, quando a gente fala de perversidade, a gente vê ele, não dá para avaliar, um é pior que o outro, cada um tem o seu grau ali de perversidade. Mas o que a gente sente, ontem eu até destaquei, que o Lucas, pode até ser que o Tiago tinha raiva dela, ela não me quis, eu estou devendo ela, ai, que vontade que essa mulher suma, vontade de matar ela, mas quem traz essa coragem para ele é o Lucas, né? Sim, o Lucas que leva a ideia da necrofilia, né? O Tiago, o primeiro autor, ele tinha os meios, a casa. Ele tinha uma possível atração, levar ela à dívida. Então, assim, quem comanda a ação aparenta mesmo ser o segundo autor. O primeiro, ele conhecia a vítima e atraiu ela, mas assim, o uso de drogas e álcool, o psicólogo me explicou também, ele é um fator de abrir a porteira. É de coragem, né? Desinibir. Você fala assim, eu tenho vontade de matar aquela pessoa ali, mas chega na hora ali e fala, não faço isso. Aí a droga e o álcool te dão uma coragem de fazer o que você tem vontade. E isso os dois têm em comum. Eles passaram a tarde ali de domingo usando drogas, né? Planejando, aventando e se articularam para cometer essa aberração. Outro fato que chamou a atenção ontem também, doutor, é de que o Lucas, eu sei, vou até explicar aqui, gente, porque nesses ao vivo a gente tem que explicar o que acontece, porque em casa a pessoa pode entender de outro jeito. O delegado não está falando o nome dos réus porque é uma prática da polícia de não revelar os nomes, mas eu vou falando e ele vai concordando, mas ele não pode falar em nome, mas eu posso aqui. O Lucas, quando ele sente a raiva da Clara, quando ele fala que quer matá-la, ele já tinha decidido, porque ele foi nutrindo um ódio dela desde dezembro, quando ela o reprimiu, e que quando ele encontra no dia 5 de março, ele encontra com o Tiago, ele falou, vou matar
aquela menina que eu não aguento olhar para a cara dela, e o Tiago falou assim, opa, vamos. Ele já veio nutrindo esse ódio, e não era só pelo fato dela ter reprimido, é o fato dela ser mulher, dela ter enfrentado ele, dela ter botado o dedo na cara dele e falava, é errado, não é assim, é tudo isso junto. Né? Uma menina corajosa, a Clara, maravilhosa, né? A menina é uma skatista, faz parte de coletivos. Para a investigação, esse momento que você relata, ele surgiu após o primeiro autor ver a Clara com seu namorado. Ele comenta isso com o segundo autor e os dois aí passam a conversar, a se articular e resolver praticar essa atrocidade. Agora, o Lucas, quando ele é preso no Palmital, em Santa Luzia, os policiais chegam lá, ele está dentro de casa, com 5 filhos dentro de casa, tem esposa, era uma pessoa que vivia normalmente, como qualquer outra família. Parece que isso faz parte dessa característica desses psicopatas, né? Eles conseguem ter uma vida dupla, né? Uma vida de um pai de família, trabalhador, e as perversidades ele consegue aflorar no momento propício, quando ele encontra um parceiro que comunga das mesmas ideias, né? E ele tem o meio, a casa, tem a motivação para trazer, vamos colocar em prática. Ou seja, vamos fazer na sua casa, deixa a responsabilidade toda com você, vou fazer o que eu tô com vontade de fazer, né? Olá, eu sei que você deve ter um monte de dúvidas aí, tá querendo fazer alguma pergunta, porque ontem a gente falou tanto desses depoimentos, né? E a gente sabe que existe um depoimento em vídeo que ele não pode ser exposto, né? A polícia não pode expor esse vídeo com um depoimento gravado dos dois, mas acredito que você tem dúvidas aí nessa história toda, hein? É sobre mais, Shirley, um abraço para o doutor Alexandre, Cláudio Oron, um abraço também, muito obrigado pela presença dos dois, sobre a personalidade dessa dupla de monstros, vamos dizer assim, né? Eles, com a experiência que tem o doutor Alexandre, já teve diante de uma dupla com tamanha riqueza de maldade, hein? Eu nunca vi nada parecido. Ele já teve diante de um caso assim, com esse nível de perversidade? O Lair está perguntando, primeiro, boa tarde para o senhor, para o Cláudio Oron, e agradecendo pela participação. O Lair quer saber, o senhor, com tantos anos de profissão, ontem eu disse aqui, né, Lair, o doutor Alexandre já passou pelo Homicídios Barreiro, trabalhou com muito homicídio relacionado a facções criminosas, guerra de gangues, tem uma experiência vasta na homicídio. Nesse tanto tempo que... O senhor foi promotor também, né? Sim. Foi promotor. Enfim, o delegado tem uma experiência ampla aí. O senhor já deparou com uma dupla desse nível de perversidade? Não, mas o lado que mais me comove é da vítima. A Clara realmente uma menina sensacional. O vídeo que tem aí, que foi divulgado por vocês aí, ela saindo do trabalho, feliz, né? Ganhando liberdade, pegar o dinheiro do meu aluguel. Liberdade essa que foi roubada minutos depois. Sim, isso aí para nós é realmente assim, estarrecedor. Vou pedir para o Cláudio Oron explicar bem resumido para a gente, porque a gente sabe que ele tenta aí comparar com alguns estudos, mas vamos ater aos dois. Me explica esse grau de perversidade dos dois, principalmente do Lucas, Cláudio Oron. Sim, nós fizemos um levantamento de informações. Claro que isso é uma análise preliminar, não é um diagnóstico, não é uma avaliação psicológica ou avaliação psiquiátrica, mas é uma análise dentro dos elementos que nós temos. E aí, a partir dos elementos que me foi oferecido, eu consegui chegar à conclusão de que ele apresenta traços sádicos. E esses traços sádicos... Isso, Lucas. Sadismo. E esse traço sádico, a literatura, ela demonstra claramente esse liame entre as pessoas que o possuem e o nazismo. Basicamente bem ligados, aquela ideia de dominar, de ter prazer em subjugar sua vítima. Na verdade, ele transforma a outra em seu objeto particular. E foi isso que eu contei aqui, que eu imaginei, né? Que eu não tenho o conhecimento que você tem, mas o Tiago, ele tem aquela raiva, viu? Ficou com ciúme de ver a Clara ali com o namorado, ele devia para ela, ele já ficou com aquela raiva. O Lucas nutria esse ódio todo, tinha vontade de matá-la. Quando o Tiago fala com ele, eu tô com raiva, tô devendo, tô com ciúme, e o Lucas apresenta aquela vontade de matar, ele fala assim, opa, vamos embora, é isso que eu quero também. É isso, ele deu coragem pro Tiago.
Sim, a literatura ela chama isso de folia AD, é um termo bastante utilizado, tem até o filme do Coringa que saiu recentemente, é loucura A2. O que é isso? É quando uma pessoa começa a ter um mundo compartilhado com outra e eles se tornam como se fosse um só corpo, uma só carne e um só desejo. E aí... Ou seja, o Lucas tinha aquela loucura toda de matar, de praticar necrofilia, não tem ninguém que comunga do mesmo sentimento que eu. Quando ele encontra o Tiago, ele fala assim, opa, ele vai fazer o que eu quero também, foi isso. Sim, é a situação perfeita, porque ele já não está mais sozinho. Agora ele já tem um elemento que o possibilita a realizar o ato. E aí também nós verificamos nos estudos que existe uma relação muito grande com os atos de necrofilia homicida com o ato de usar drogas e bebidas, que é basicamente um desinibidor. É a coragem. A coragem. A pessoa cria coragem. Quando ela, por exemplo, não consegue chegar em alguém na balada, ela começa a tomar algumas. E aí o córtex pré-frontal, que é a nossa área responsável por inibir esses desejos, ele é meio que desligado e a pessoa toma coragem. E o álcool e a droga, ela potencializou aquele desejo que estava dentro dele, juntamente com essa folia AD, esse delírio A2, levou a supostamente praticar essa necrofilia. Vou agradecer ao Claudio Aron, que foi muito bom para a gente entender, porque às vezes a gente fala algo que a gente não tem conhecimento, ele trouxe esse conhecimento para a gente, da psicologia. O do doutor Alexandre, que até agora, né, o que ele encontrou neste inquérito foram barbaridades, perversidades, assim como a gente viu até agora, mas é um caso que ainda não foi concluído, é um inquérito que ainda... O delegado tem uns 10 dias, né, doutor, para concluir, uns 10 dias para concluir, de acordo com a lei, pode ser... Ele pode ser estendido, pode pedir para esse prazo ele ser maior ainda, mas a gente sabe que o que foi dito até agora, o que foi descoberto até agora, é uma história que ninguém imagina, parece até enredo de filme, né? Mas a gente aguarda a conclusão desses inquéritos, podem surgir outras coisas, e o que a gente sabe é que a Clara, menina doce, trabalhadora, feliz, perdeu a vida por causa da vontade de duas pessoas perversas, o desejo sombrio de duas pessoas perversas. Laí. É uma coisa inimaginável que o ser humano seja capaz de fazer isso, né? Tamanha brutalidade. Muito obrigado, Shirley. Um abraço para o doutor Alexandre. Parabenize ele aí pelo trabalho ágil, competente de sempre. Claudio Aron também, muito obrigado pelas explicações psicológicas, né, que fazem diferença nesse momento. Para a gente entender como é que um sujeito, uma dupla dessa, aparece na vida de alguém. Eu fico com o que disse o doutor Alexandre no final, na doçura da Clara. O vídeo que mostra ela saindo no último dia de trabalho, no domingo à noite, ela dizendo, liberdade, pegar meu dinheiro do aluguel. Foi o pretexto que esse monstro, o primeiro, né, o Tiago, usou, que ele tinha uma dívida com a Clara de R$400. Eu estou com o seu dinheiro. Ela foi, na pureza dela, a própria amiga disse isso, na ingenuidade, uma pessoa que só ajudou. A Júlia disse isso ontem, que é amiga da Clara, só ajudou os amigos o tempo inteiro.